Olá, um privilégio estar aqui com vocês no nono Seminário de Integração Fé, Ensino e Aprendizagem. Nós vamos conversar um pouco sobre a experiência que tivemos sobre a integração da fé, ensino e aprendizagem na disciplina de formação de professores no curso de Pedagogia, com a seção 7 do livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, de Ellen White. Nós sabemos que Ellen White tem um rol de obras sobre educação. Citamos aqui algumas delas no slide. Conselhos sobre Educação, Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, Educação, que este ano faz 120 anos, Fundamentos da Educação Cristã e Orientação da Criança. Nós sempre realizamos os nossos estudos comparando Ellen White com outros autores, outros educadores, a fim de caracterizar o modelo de educação pautado em valores bíblicos cristãos. Uma delas que mencionamos é um capítulo que fizemos para este livro, Manual do Educador, em 2015. Foi o capítulo 13. Neste capítulo, nós abordamos o ensino de língua materna nos escritos de Ellen White, comparando os escritos da autora com as premissas de linguistas e educadores sobre o ensino de língua materna. Uma outra obra que organizamos com alguns amigos e também escrevemos um capítulo, em 2020, traz reflexões sobre o processo de letramento nos escritos de White e, mesmo a autora não usando o termo letramento, nós conseguimos depreender o que a autora entende sobre a questão dos letramentos e da alfabetização. Nessa nossa conversa, nós traremos os tópicos Fundamentos das Ações que tivemos e a descrição da sequência didática com a integração fé, ensino, aprendizagem e as nossas considerações finais. Quais foram os fundamentos das nossas ações? Quais são as premissas trazidas na seção 7 deste livro? Bom, a autora aborda as características necessárias para a realização de um trabalho de excelência pelo docente. E quanto mais conhecimento o professor tem de Jesus, melhor será o seu trabalho na educação. A autora coloca ainda a importância de o professor estar ligado a Cristo e receber dele as instruções. E assim o seu trabalho terá eficiência e chegará a uma eficácia. A autora ainda ressalta a importância de lidar com os alunos como indivíduos, considerar a individualidade de cada aluno. Ela ressalta também o desenvolvimento das faculdades mentais, físicas, sociais e espirituais, que deve ser um crescimento harmonioso. A autora também ela fala a respeito do cultivo de uma atitude entusiasta pelo professor, não irritável, impaciente ou autoritário. E assim, o professor vai conseguir motivar os alunos a conhecerem o Mestre Jesus. White fala ainda a respeito do desenvolvimento do domínio próprio e fala sobre a formação continuada, assunto tão atual e tão importante hoje em nossos dias. White também fala sobre a questão da relação teoria e prática. Ela coloca como muito necessária essa relação teoria e prática. E aí temos um trecho. O professor não deve supor que todo o seu tempo tem de ser gasto no estudo dos livros. À medida que emprega o que sabe, vai crescendo mais, falando então do crescimento do professor. Ela fala ainda a respeito do uso da linguagem e que o professor deve usar uma linguagem polida, uma linguagem correta, de acordo com a norma padrão da língua, de acordo com o contexto comunicacional, com palavras adequadas,
pronunciadas de forma clara e, inclusive, deve-se observar o tom da voz, audível e com velocidade compreensível. White ainda fala que o professor ele tem que tomar como modelo o modo de ensinar de Cristo, que era baseado na simplicidade, na forma atrativa, no uso de imagens, no uso de experiências, nas figuras de linguagem, nas metáforas, nas comparações, nas figuras que eram compreendidas por seus interlocutores. As experiências que ela exaltava eram aquelas principalmente, como já mencionamos, do relacionamento entre o professor e o criador, uma vez que o professor precisa ter como alvo o modelo de Jesus, mantendo a simplicidade dos seus métodos, e a Bíblia como livro base de estudos, o que tornará então o ensino fundamentado nos valores bíblicos um todo significativo para a vida do aluno. Nessa sessão, ela ainda ressalta a importância do relacionamento professor-aluno, que deve ser permeado de uma camaradagem cristã. Os jovens, como sabemos, cometerão erros, e o professor nunca se deve esquecer de mostrar-se compassivo e cortês, sem se apresentar com ar de superioridade, mas com simplicidade e integridade, e assim poderão exercer influência sobre os alunos. Qual a sequência didática, então, que utilizamos com base nessas premissas que acabamos de mencionar? Bom, primeiramente, provocamos uma aula dialógica em que os alunos tiveram a oportunidade de colocar os problemas da prática docente, das experiências que eles vivenciaram, ou como alunos, ou então na vivência da prática pedagógica, no curso de pedagogia, em situações de prática ou de estágio. E a partir da fala dos alunos, o registro coletivo de cada situação mencionada por eles. Depois, a apresentação da autora, sua base de valores, os caminhos para uma educação pautada em princípios que ela coloca. Em seguida, foi proposto que os alunos lessem a seção 7 do livro e fizessem o levantamento dessas premissas que acabamos de mencionar, que apresentam um mindset da educação formado pela autora, comparando-se então com as dificuldades que eles mencionaram no momento anterior. Após a leitura, e o levantamento da proposição entre os problemas e as resoluções, conforme colocadas pela autora, nós propusemos que eles lessem um outro autor que tem um texto por título Identidade Docente, Constantes e Desafios. E após a leitura desse texto, a classe foi dividida em grupos de 4 a 5 alunos para discutir uma questão que foi proposta, conforme está aí no slide, e solicitamos então que o aluno estabelecesse uma relação entre o que ele leu de White e essa questão aí proposta. Os alunos discutiram em grupos e depois houve o retorno à discussão coletiva. E aí propusemos que eles pensassem sobre o ponto de partida e o ponto de chegada de cada autor, os valores que cada autor propõe, a localização do tempo e do espaço de cada autor, e para que eles pudessem chegar à construção da visão do todo, e a respeito da importância de uma formação baseada em princípios bíblicos. Quais as vantagens, então, de trabalharmos com a integração fé-ensino? Primeiro, nessa fase de formação profissional, os alunos estão com a sua atenção voltada para refletir sobre a sua própria formação. As premissas discutidas, elas trazem respostas a problemas reais que eles mencionaram. Reflexão provocada pela
relação entre a prática e princípios que apresenta uma oportunidade de crescimento sobre a visão da atuação docente. Estabelecimento da visão de um professor que influencia o aluno para uma mudança de comportamento fundamentada em princípios, em valores que permearão toda a sua vida e uma formação integral. E ao trabalhar com a integração fé, ensino, aprendizagem, nós cremos que esse trabalho tem que ser feito com intencionalidade. Para quê? Para que haja uma ampliação da visão do aluno quanto à sua construção como pessoa e como profissional. E ainda a percepção de que o cultivo dos valores bíblicos pode trazer ao professor uma maior segurança no direcionamento de suas atitudes e ações em sua prática com seus futuros alunos. Bom, com essa nossa rápida conversa, esperamos que você esteja motivado a ler mais os escritos da White, a compará-los e a fazer o maior proveito de uma educação pautada em valores bíblicos cristãos. Um grande abraço a todos!